Agora o momento para a palavra de Deus. E eu quero falar sobre... Põe lá para nós. Olha lá. Agora eu vou tentar ver se a gente coloca a mensagem. É porque minha mensagem geralmente é... Eu escrevo as coisas e falo outras coisas que escrevi. Não falo nada que eu escrevi. Mas vou tentar hoje seguir aquele padrãozinho ali. Não que eu não tenha sido inspirado por Deus. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Ocupando a mente com as coisas que são de cima. Amém? Essa é a mensagem que eu quero transmitir para você hoje. Ocupando, diga comigo, ocupando. Fala alto, ocupando a mente com as coisas de cima. Você sabe, querido, que nós estamos vivendo o momento de muitas distrações, né? A internet, Netflix e tantas outros shopping, tanta coisa vem para nos fazer distrair, para nos distrair. E a nossa mente fica focada em coisas da terra, muito. Preocupação com dívida, com conta. A gente fica muito deslumbrado com tanta coisa. E aí a pessoa, para relaxar, vai ver um filmezinho, né? Ninguém de Ferro. Aquele que eu acho, não aconselho ninguém a assistir, esses reality show que tem por aí, Big Brother, A Fazenda. Esquece esses negócios, irmão, pelo amor de Deus. Não acrescenta nada para você, para ninguém. Tá? Agora, de vez em quando, um filme saudável, não tem nenhum problema. Mas o problema é quando a pessoa vai ver uma série e fica naquela série direto. Tem gente que senta de manhã na televisão e só sai de noite, vem uma atrás da outra. E a Bíblia, versículo, pregações, estudo bíblico, não assiste. Um áudio do pastor. Ah, pastor, eu vi lá o áudio, mas não deu nem tempo de ouvir. Um vídeo do pastor, que eu boto lá no Instagram, boto lá no Facebook. Ah, pastor, nem deu para ver, nem vi. Quer dizer, então a gente está muito distraído. Sim ou não, irmão? Fala a verdade. Com coisas do mundo. E nós temos que focar nas coisas que são de cima. Outro dia eu fiz um vídeo, está no Instagram, a importância de não perder o foco. Aliás, o tema é como não perder o foco. O nosso foco, sabe o que é? É a vida eterna. Diga, vida eterna. Eu quero mexer contigo hoje. Fala, vida eterna. Mas tem gente que perdeu o foco da vida eterna. Você sabia que tem gente que vem para a igreja, mas ele não vem para a igreja por causa da vida eterna? Ele vem para a igreja por causa de outra coisa e não é por causa da vida eterna. Ele está na igreja por causa de tanta coisa, mas o nosso foco principal qual é? De ser cristão. É a vida eterna, diga vida eterna. Você já parou a pensar nisso, que muitos crentes não pensam nessa questão da vida eterna? Eles não pensam nisso. Então, eu fiz essa mensagem pensando nisso. Vamos ler Romanos 12, versículo 2. Olha o que está escrito. E não sede conformado com este mundo. Em outras Bíblias é com esse sistema. Não fique conformado, não se conforme, não se adapte. É um conselho do apóstolo Paulo, um dos versículos mais citados, inclusive até por mim mesmo. Não fique conformado, não se amolde. Tem várias maneiras de falar esse versículo. Não entre na forma do mundo ou na forma do mundo, mas sede transformados, renovados, ou seja, transformados pela renovação do entendimento. Eu estava vendo um videozinho hoje de um
pai que falou para um outro senhor, um amigo, falou assim: olha, meu filho de 14 anos não me obedece, meu filho de 14 anos só fica na internet o dia inteiro, se pedir para ele fazer alguma coisa, ele não faz, me responde, eu vou deixar ele para lá, ele já sabe o que é bom para ele, falou para o amigo. E o amigo olhou para ele e falou: meu amigo, teu filho não sabe o que é bom para ele, não. Quem sabe é o pai, o que é bom para o filho. E ele estava dando uma explicação científica, é um cientista, que essa região cóccix frontal é aonde as pessoas tomam decisões. E você sabe qual é o tempo, qual é a idade que a pessoa passa a tomar decisões acertadas? Qual é a idade? Não é 10 anos, não é 15, não é 20. 25 anos. Enquanto é isso, antes dos 25 anos, a pessoa vai dar cabeçada na vida e ele vai precisar de um orientador. 25 anos. Rapaz, eu casei com 23, então eu não sabia o que eu estava fazendo? Não é possível. Aceitou com 26? Tomou a melhor decisão da tua vida. O que eu quero dizer para você, queridos? Preste atenção no que eu vou te falar. Ele falou assim: olha, teu filho não está na idade de decidir coisa nenhuma para ele. Você que tem que decidir. E tem muitos pais que já abandonaram os seus filhos dentro da vontade dele próprio. Eu ouvindo um psicanalista conhecido nosso aqui de todo mundo, ele diz o seguinte, que uma pessoa tem muitos problemas de 20 e poucos anos, muitos problemas na vida hoje, e ela passou a ter esses problemas, por quê? Porque o pai e a mãe deixavam ela muito à vontade, e ela queria ser controlada, ela queria ter alguém que dominasse a vida dela. Ela ficava com inveja das colegas na escola, que as colegas, ela chamava a colega para ir em tal lugar, ela falava: não, eu tenho que falar com a minha mãe primeiro. Eu não posso enquanto meu pai não deixar. Vamos dormir na casa de fulano? Não, só se meu pai deixar, só se minha mãe deixar. E ela ficava maravilhada de ver a mãe ou as mães das colegas centralizando, dominando. Ela não tinha domínio, ela fazia o que queria. Então tem gente que precisa de um comando. Aliás, todo mundo precisa de um comando, todo mundo precisa de mentoria, todo mundo precisa de conselho, todo mundo precisa de orientação. Todo mundo precisa renovar a mente. Mente envelhecida não chega em lugar nenhum. E eu já falei em outra mensagem que quando você toma aquela decisão lá de não se conformar com o mundo, mas quando você toma a decisão de ser transformado pela renovação do entendimento, e eu já expliquei nesse texto que não é para você saber a vontade de Deus, não. É para quê? Está ali escrito, experimentar a vontade de Deus. Toda pessoa tem que experimentar a vontade de Deus. A desculpa de, eu não experimentei porque não sei a vontade de Deus para a minha vida. É muito complicado isso. Porque a vontade de Deus, ela é agradável, ela é boa, agradável, mas o quê? Perfeita. Amém? Então, precisamos renovar a mente para colocar a nossa mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. É isso que Paulo fala. Lê comigo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha lá, põe o próximo, por favor. Capítulo 4, versículo 8 diz: mas agora, Filipenses, é esse mesmo? É o próximo? Não, é Filipenses.
Colossenses? Isso. Colossenses 3:8. Obrigado. Colossenses 3:8 diz o seguinte. Olha lá. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, aliás, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Tem gente que vai conversar contigo, com qualquer pessoa, ele não está nem, porque ele não percebe, já virou uma mania, é automático, ele fala um palavrão. Já conversou com gente assim? Que toda hora fala um palavrão? Toda hora fala um negócio indecente? Toda hora fala uma palavra chula? Mas você sabe por que ele fala isso? É porque a mente dele está tomada disso. O coração dele está cheio disso. O dia que ele se esvaziar disso, ele vai parar de falar palavrão. Palavrão é um negócio horroroso. Outro dia eu fiz uma live que a gente assiste alguns coaches e alguns terapeutas de desenvolvimento pessoal, e os caras falam muito palavrão nas palestras dele e acha bonitinho, entendeu? Então, às vezes ele tem até um conteúdo bom, ele tem uma informação boa, mas o palavrão está estragando a mensagem dele. Já assistiu gente assim? Que está pregando ou pregando? Aliás, a pastora me mostrou uns vídeos de crente pregando no púlpito que fala palavrão. Você viu outro dia, irmão? Crente, pastor falando palavrão no culto, na igreja. Como é que pode um negócio desse? Xingando. Mas sabe por quê? Porque ele está vazio das coisas do alto e está cheio das coisas do mundo. Por isso que só sai besteira, só sai coisa que não presta. E ele esquece que ele está no altar, pregando para um povo santo, compromisso com a palavra. Aí por isso que ele fica falando palavrão. Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Ah, eu falei sem querer. Eu não... Ó, se você tomar um palavrão, é porque você vive no meio disso. E vive falando, vive comentando. Isso é normal para ele. Ele não falou nada demais. E aí, ele vai conversar com uma pessoa importante, ou vai resolver um negócio importante, só pelo palavrão ele perde um negócio. Falar um palavrão, perdeu um negócio. Eu não quero fazer negócio com esse cara. Olha aqui. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele fala, de tudo o quê? Da ira. Gente irada. Jesus falou, Paulo falou, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O irado, que a Bíblia está falando, é a pessoa irada o tempo todo. Toda hora está com raiva de alguma coisa. É o irado. O outro é da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O que são palavras torpes? Palavrões. Tem gente que não respeita nenhuma senhora, nenhuma mulher. Fala palavrão como se fosse coisa normal. O outro versículo, por favor. Olha que coisa interessante. Filipenses 3, 13 e 14. Querido, se eu fosse você, eu vivi esse texto, essa palavra. Olha o que está escrito lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha que coisa interessante, eu gosto dessa palavra de Paulo. Eu não sou perfeito, ele está falando isso. Eu não acerto em todas, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avanço para as que estão adiante de mim. Eu não quero saber do que passou, eu quero saber daqui para frente. Daqui para frente, que eu estou andando para frente, estou andando para trás. Tem gente que só anda olhando, em vez dele olhar pelo para-brisa atrás, ele vira as costas dirigindo. Pronto, vai bater. Você está virando as costas para frente, vai bater.
O espelhinho lá na frente, lá e do lado aqui do motorista, o outro lado lá do carona, é para você olhar, mas olhando para frente. Olha para trás, olhando para frente. Então por isso ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam. Tem gente que está olhando, em vez de olhar para o cavalo, ele está olhando para o estrumo do cavalo, né? Não adiantou nada, irmão. Você tem que olhar para frente. Está dirigindo no cavalo, lá na rédea, né? Olha para frente, que o cavalo não quer nem saber de nada. Quem tem que olhar é você. Ele está indo embora. Outro, versículo 14: prossigo para onde? O alvo. Diga o alvo. Quem tem um alvo aí, diga amém. Eu tenho um alvo. Você tem que ter alvo. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Qual é o alvo? O alvo é ganhar 1 milhão. Não. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é vida eterna. Se 1 milhão vier, aí é outra história. Mas o meu alvo é Jesus. Sim ou não, irmãos? Precisamos ter esse alvo. Precisamos ter essa pegada em nome de Jesus. Próximo texto, para a gente adiantar, que é ceia hoje. Olha aqui que coisa interessante no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo falando sobre nós termos o pensamento de Deus. Esse texto é muito interessante. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você quer conhecer o coração de Deus? Eu queria conhecer o coração de Deus, eu queria conhecer a mente de Deus. Será que é possível conhecer a mente de Deus? A Bíblia fala que é possível, no capítulo 10. Agora, não vai dar porque eu não botei o versículo 11, mas na caminhada do versículo 11, Paulo fala isso aí, que é possível penetrar a mente de Deus, quando nós temos também um espírito. Obrigado, pastor Anderson. O homem é ágil lá no computador. Porque qual dos homens, versículo bom, né? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Quer dizer, eu sei as coisas do homem por causa do meu espírito, que é humano. Assim também, aliás, senão a coisa do homem, senão o espírito do homem, porque nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E se eu tiver envolvido nesse Espírito de Deus? Você sabia que a Bíblia fala que nós, a igreja, não precisamos que ninguém nos ensine nada? Porque nós já fomos revelado tudo. Já foi revelado para nós, sabia disso? Todas as coisas. Alguém fala assim: mas poxa, como é que pode? Eu não sei nada. Não sabe porque você não mergulhou ainda. Quando você mergulhar, você vai saber. Tá bom? Põe o próximo lá no PowerPoint. Olha só o que está. Vou te falar aqui. Próximo versículo. 1 Coríntios, capítulo 2. É o versículo 11. Eu coloquei lá. Tá vendo só como é que é as coisas? Olha lá. Então disse. Não, é Daniel, perdão. É isso aí. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Se não... Aí eu queria o 12, né? O versículo 12. Onde está o 12? Tá bom, é aqui a partir. Mas nós temos recebido o quê? O Espírito do mundo, mas o Espírito que provém... Nós não temos, perdão. Olha aqui, embaixo da vírgula lá. Mas nós não temos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem? De Deus. Para que pudéssemos o quê? Conhecer, diga conhecer, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Alguém pode falar assim: mas como pode eu conhecer tudo?
Você sabia, querido, que eu não sei se você ora por sabedoria, se você ora por entendimento na tua oração. Eu acho que você deveria orar. Eu orei muito, não tenho tanta sabedoria assim, tanto entendimento assim, mas vou te contar um segredo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, não entrava na minha cabeça nada, eu li o negócio, esquecia, não sabia, e um dia eu falei com Deus. Aliás, um dia não, todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, eu dobrava o joelho e lia de joelho. E falava, Senhor, me dá entendimento nesse versículo, me dá entendimento nessa passagem. É um segredo meu que eu fiz, muitos anos. E Deus começou a me dar entendimento. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero citar versículo de cor. Quando eu era mais novo, é claro que eu falava muito mais do que eu falo agora. Agora eu estou até esquecendo um monte. Mas eu falava versículo de cor, está escrito em tal lugar, a pessoa abria, estava lá mesmo. Porque eu pedi a Deus para Ele me dar essa sabedoria. Tá? Depois de ficando velho, vai perdendo um pouco da mente, né? Não sei o que acontece isso. É envelhecimento mesmo. Mas olha o próximo versículo aqui para você ver. Olha lá. Daniel 10, versículo 12. Daniel orava. A oração, você tem que orar. Você tem que orar com propósito, com objetivo. Daniel era um homem sábio, sim ou não? Daniel era temente a Deus? Daniel tinha compromisso com Deus? Daniel tinha? Tinha! Ele tinha sabedoria, tanto é que tinha, que ele foi escolhido para ser um dos superintendentes de várias províncias na Babilônia. Você sabe por que na hora que Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, por que Daniel não entrou? Porque ele não estava naquela reunião. Porque senão ele dançava também. Ia para a fornalha. Mas sabe onde ele estava? Quem sabe? Onde Daniel estava quando o Nabucodonosor fez uma estátua enorme e mandou todo mundo dobrar o joelho e se prostrar diante da estátua. Onde é que Daniel estava? Quem sabe isso? Já parou para pensar nisso? Tinha Ananias, Misael, Azari e Daniel. Tinha 4. Cadê Daniel nessa hora? Ou estava em pé, ou estava em pé do lado do chefão, ou estava em alguma província distante viajando, que naquele dia ele não estava presente. Porque se ele estivesse presente, ele ia para a fornalha também. Mas sabe o que Daniel orou? Então disse, aí depois a resposta de Daniel, então me disse, não temas, Daniel, porque desde do primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, risca essa palavra na tua Bíblia aí, compreender. Deus falou para ele através do anjo, desde o primeiro dia que você colocou no teu coração o desejo de compreender. É isso que nós temos que ter. O desejo de compreender. Eu não quero entender isso. Para com isso, irmão. Crie o desejo de compreender. Crie o desejo de entender. Por que você não tem vontade de entender? Começa a ler um texto, não entendi esse não, aí vou passar para outro. Insiste nele, até você entender. Eu estou lendo uma passagem aqui, é muito difícil, vou para o outro. Tem que entender. 2 coisas que Daniel fez. Ele colocou no coração o desejo de compreender e também se humilhou perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, as nossas palavras que saem da nossa oração atrai a providência de Deus e atrai anjos de Deus a nosso favor, para nos revelar. Nós passamos a ter a revelação de Deus. Viu, amados?
Então, a compreensão vem através disso. Nós estamos aqui, 20 horas e 28 minutos. Antes das 9 a gente vai terminar o culto. Fica tranquilo. Então, olha aqui. Próximo versículo, pastor. 2 Coríntios 10, 5. Sabe o que nós precisamos fazer? Eu e você, todos nós, aquilo que está escrito ali. Destruindo o quê? Os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Crente não tem vontade própria. A hora que você quiser ter vontade própria, significa que você não está disposto a servir a Deus. A gente não pode ficar tendo vontadezinha. Se for assim eu não faço. Você não é mais criança, você é um adulto, espiritual. Então não tem mais vontade, tem que fazer o que é certo e não o que você quer. Então a Bíblia fala, eu tenho que destruir os conselhos e toda altivez. Altivez é toda arrogância. Eu tenho que destruir as arrogâncias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu não sou nada, eu tenho que conhecer Deus. Mas o meu orgulho me faz eu não querer conhecer Deus. Como aquele louvor, meu orgulho me tirou do jardim. Eu saí, me afastei de Deus por causa do meu orgulho, da minha altivez. Mas eu quero destruir todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu não quero ter altivez, eu quero ser humilde para entender o propósito de Deus e levando cativo todo entendimento, meu entendimento terreno, meu entendimento humano. Eu tenho que fazer com que esse entendimento ele seja levado à obediência a Cristo. Tem que obedecer ao Senhor, obedecer a Jesus, amém ou não? Você está disposto a isso, querido? Olha mais aqui para a gente entender. Próximo versículo, por favor, diz aqui o seguinte: Isaías 59, 55, 8 e 9. Esse texto é muito interessante. É muito interessante. Olha o que diz a palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Eu estou com pensamento assim, eu estou com vontade disso, eu estou com vontade daquilo, querido, porque o meu pensamento é esse, eu tenho esse pensamento. Esquece isso, porque os teus pensamentos não são os de Deus. Quem está entendendo até agora? Os meus pensamentos são de Deus. Deus tem um pensamento mais alto. Deus tem um pensamento mais profundo. Deus tem um pensamento bem maior do que o nosso. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os seus caminhos, do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, Ele não quer saber do teu pensamento. Ele quer saber que você tem o pensamento dele. Ele não quer saber se você... o que a gente tem mais visto nesse tempo que a gente está vivendo é mensagens que não tem Bíblia. Mensagens sem palavra de Deus. Hoje eu estava vendo um pregador, que eu não vou falar quem é, famosíssimo, que ele fala uma coisa, o pessoal, todo mundo acredita, porque é fulano de tal que está falando. Não tem assim? O camarada é tão famoso, é tão... que aí o que ele fala é lei. E eu comentei com a pastora mesmo, falei, olha só, vou te falar a verdade. Tu prega melhor do que esse pastor aí. Falei para ela.
Você prega melhor do que esse aí. Não vou falar o nome porque é famosíssimo. Só que está todo mundo babando o que ele fala. Sabe por quê? Porque é fulano de tal. É ou não é, irmão? Fala a verdade, não tem isso no meio. Enche quando fala fulano de tal vai estar em tal lugar. Todo mundo corre para lá. Tem gente atrás de blá blá blá. E não está atrás de palavra de Deus. Despreza a igreja pequenininha dele, que tem palavra e vai atrás de não sei quem. Essa que é a grande verdade. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Mas por aí está cheio. Se for alguém tiver aqui, perto aqui, fulano vai ter domingo na igreja tal, pertinho. Tem igreja que fica vazia. Tem ou não tem? Tem, que eu já vi. Tem. Abriu uma igreja aqui perto, aqui, algum tempo atrás. Perto aqui, né? Não é num bairro aqui não, mas o outro bairro perto. Aí é de um pastor famosão. O que aconteceu? Saiu um montão de gente de várias igrejas, lotou a igreja dele. Está cheia lá, de crente de outra igreja. Só para dizer o seguinte, olha aí, onde a gente abre igreja, lota. Ganhar alma mesmo, ninguém ganha, irmão. A verdade é essa, é uma migração, um vai para lá, outro vai para cá. É ou não é, pastor? Estou falando a verdade. Um vai para lá, outro vai para cá, não sei o quê, BBB, bababá, mas ganhar alma mesmo, converter pessoas? Fala sério. Então aqui, porque assim diz o Senhor, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Para de achar que teu caminho está correto. Nós temos que andar no caminho de Deus, amém ou não? Caminho do Senhor. O próximo, pastor, por favor. Então, o que a Bíblia fala? Jeremias 29, 11. Deus tem um propósito para nós, mas só que é o seguinte, irmão, eu vou te falar uma coisa. Verdade. Alguns homens de Deus, eu vou começar com Elias. Lutaram para o povo se chegar a Deus, para acabar com aquela corrupção que tinha em Israel, acabar com tudo, lutou, e ele conseguiu, sim ou não? Não conseguiu. Elias não conseguiu. Depois de Elias vem quem? Vem quem? Eliseu. Eliseu lutou, profeta daqui falando para resolver o problema de Israel, e ele resolveu, sim ou não? Também não. Depois de Jeremias vem quem? Ninguém sabe a sequência não dos profetas? Jeremias. Depois de Eliseu vem Jeremias, que eram... Aí Jeremias já estava lá na Babilônia. O negócio foi tão feio que eles perderam tanto que foi parar na Babilônia. Jeremias lutou, e ele conseguiu, sim ou não? Não conseguiu. Aí Jesus veio, né, no final da história, eu podia falar de todos eles, Jesus veio, trazendo a luz, e Jesus conseguiu. Ele conseguiu cumprir o chamado dele e o propósito. Mas ele conseguiu resolver o problema do mundo? Fala a verdade. Não! Aí Pedro, Paulo e tantos apóstolos não resolveram nada, irmão. O mundo continua podre, sim ou não? Continua do mesmo jeito. Pastor, o senhor está pregando a mensagem que está desestimulando a gente. Então a gente não vai conseguir? Não, também. A gente vai conseguir mudar tudo? Não vamos conseguir mudar tudo. Não vamos. Mas por que a gente está aqui então? Sabe por quê? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por causa da vida eterna. Nossa. Porque nós não vamos consertar o mundo. Nós não vamos consertar o mundo. Não vamos. Então nós temos que... Deus tem uma palavra para você. Receba essa palavra. Olha lá. Porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Um pensamento de paz, pensamento bom,
e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Ele falou isso para quem? Para Israel. Eu tenho um pensamento bom para vocês, Israel. Eu tenho um pensamento para vocês, meu povo. Mas o povo jamais, hoje em dia, Jesus veio para os seus e os seus fizeram o que com ele? Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. O povo de Israel, na sua grande maioria dos judeus, não gostam de Jesus. Não gostam de Cristo. O povo dele, o povo de Jesus, não gostam dele. Acha que ele foi um farsante, que o Messias ainda vai vir, que Jesus não é o Messias vai chegar ainda e vai construir o terceiro templo em Israel, onde está a mesquita, aonde está a mesquita dourada, que é o dono da rocha, no mesmo lugar aonde Abraão ia sacrificar Isaac. A mesquita está lá. O templo foi construído lá. O templo vai ser construído, pelo menos a profecia diz, vai ser construído lá. Mas Israel não quer Jesus como o Messias deles. O Messias para Israel é outro, que ainda vai chegar. Mas Deus continua dizendo, eu tenho um plano bom para vocês. Eu tenho um plano de paz, eu tenho um plano bom para vocês. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Querido, é assim que funciona. Próximo versículo para a gente já ir para o final aqui. Olha aqui. Provérbios 4, 23. Esse versículo, eu acho ele muito importante para a gente perder a ansiedade. Parar com a ansiedade. Você tem que parar com a ansiedade. Você não vai resolver nada. Jesus falou, com as tuas preocupações você não vai acrescentar um côvado na sua estatura e nem vai transformar o teu cabelo preto em branco ou branco em preto. Não vai adiantar nada você ficar ansioso com a vida. Não adianta nada. Então esse texto aqui, ele está referindo o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede a senda da vida. Tenha uma vida mais relaxada, mais tranquila, sem ansiedade. E para de depositar tua confiança extremamente em gente. Para de confiar em pessoas. Não que você não deve ter amigos. Mas eu estou falando, é você botar o quê? Como é que eu falo? Toda esperança. Como é que tem outro termo também? É você... Tem outro termo que é... Toda expectativa. Obrigado. Toda expectativa. Não, fulano, ele falou que vai resolver minha situação. E você cria uma expectativa. Fulano falou que vai não sei o quê. Meu irmão, você vai se decepcionar a vida inteira. Porque as pessoas não vão cumprir com você. E não adianta você ficar achando que vai. Então, viva uma vida assim, ó. Fulano falou que ia fazer. Se não fizer também, tô nem aí. Pronto. Eu tenho um Deus que vai resolver para mim. Pronto. É ou não é? É assim que você tem que agir. Se você criar expectativa, já era. Tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que se procede a saída da vida. Para de confiar demasiadamente nos outros. Ficar botando a tua esperança em não sei quem. Para com isso. Vamos lá. Próximo versículo lá. Provérbios 23, 7. Só versículo conhecido nosso e bom, né? Aqui, ó. Porque como imaginou o seu coração ou a sua alma, assim você é, ou ele é. Come, bebe e disse ele, porém o seu coração não está contigo. Você é aquilo que a tua alma imagina, você é aquilo que você acha que você é, você acha aquilo que você... Se você acha que você já está ruim, está ruim. Se você acha que está bom, está bom. Você é aquilo que você imagina, sim ou não? Veja bem, querido, isso aqui é forte demais. Para terminar,
Tem muito versículo aqui para a gente. Mais 2. Números 13, 31. Olha lá que texto interessante. Números 13. Aqui fala sobre os espias. Aqueles caras que foram espiar a Terra Prometida. Lembra? Quantos foram lá espiar a Terra Prometida? 12. Quantos vieram contando derrota? 10. A maioria não acredita. A maioria é pessimista. A maioria não acredita naquilo que vê. Porém, os homens que com ele subiam disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais, aí continua o versículo, mais poderoso do que nós. O que eu quero te falar? Deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe uma coisa que a gente tem que parar de fazer? Eu, começando por mim, parar de fazer comparação assim, qualquer. Comparar a nossa vida com a vida do outro. Ah, fulano tem um carro novo, 0, o meu tá escangalhado. Fulano tem uma casa assim, assim, e a minha casa não sei o quê. Ah, fulano tem uma vida assim, a minha assim. Eu tenho que parar com esse negócio de ficar fazendo comparação. Eu tenho uma vida que Deus deu para mim. Eu não vou comparar com ninguém. Então está escrito lá. Eles ficavam olhando para os caras. Eles são mais poderosos do que nós. Nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Nós não podemos vencer esse povo. Aí 2 só, quem? Agora eu pergunto para você, qual o nome dos 10? Quem sabe? Fala o nome dos 10, eu te desafio. Eu te dou celular novinho, se você falar. Aqui. Né? Se você falar, pode ler na Bíblia, pode ler, eu dou a chance. Agora, quem sabe o nome dos 10? E a Ana Lara correu lá para você saber. Ó. Qual o nome dos 10? Ninguém sabe. Ninguém vai saber. Sabe por quê? Derrotado, ninguém sabe o nome. Né? Todo mundo sabe o nome dos vencedores. Quem são? Josué e Caleb. Amém ou não? Você não sabe o nome do derrotado, irmão? Derrotado é esquecido, sim ou não? Mas é derrotado, não é derrotado de não funcionar as coisas, não. Quem não é derrotado, ele já começa não sendo derrotado aqui, ó, na mente. E nas palavras. Você conhece uma pessoa derrotada é quando ele abre a boca. Quando eu converso com alguém, outro dia eu evangelizando o senhor, encontrei ele em Nova Iguaçu, contando derrota. Aí eu falei, o que está fazendo aqui? Ah, estou aqui pedindo aqui as coisas. Lá em casa tá ruim, minha filha está grávida de 5 meses, e não sei o quê, BBB, bababá, bababá, tem 6 pessoas lá em casa, e não sei o quê. Eu falei, tu recebe lá o auxílio de família lá do governo? Ele, eu recebo. E a tua filha também recebe. E não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pai, tá chorando de quê? Hã? Falei pra ele. Aí tá pedindo na rua. Pedindo. Aí depois eu demorei um pouquinho lá, quando eu penso que não, já tá aqui. Ele. Falei, tu anda mais do que eu, hein? Ele é. Falei, conseguiu alguma coisa? Ele, consegui nada. Eu falei, rapaz, aceita Jesus. Vai mudar a tua mentalidade, tua maneira de ver as coisas. Jesus vai mudar a tua vida. Ele é mesmo, né? Tem que fazer isso. Mas eu frequento, eu vou ali, vou ali, vou ali. Eu falei, não é nada disso de ir ali e aqui, não. É ter uma igreja e ter um pastor para te orientar. É isso que você tem que ter. Não é ir ali e aqui, não. Ele é mesmo, né? Ficou me ouvindo lá, me concordando, mas não fez nada. Eu vou lá domingo, falou comigo. Vou lá domingo. Ele falou que vinha aqui. Cadê ele? Está aqui não. Querida, a coisa não é fácil não, hein? Não é fácil. Hã? Depois que entra, ele não consegue finalizar
finalizando, graças a Deus, diga amém. A mensagem foi longa hoje, meu Pai do céu. Próximo versículo, Colossenses 2. Eu já li, né? Colossenses, foi? Não, li não. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai, diga, pensai, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O dia que você focar, e eu também, nós focamos a nossa vida nas coisas lá do alto, querida, a coisa vai funcionar mais. Nós vamos ter uma vida mais tranquila, sim ou não? Que o Espírito Santo fale ao teu coração e que nós possamos tirar nosso pensamento dessa terra, tirar nosso pensamento desse mundo e colocar nosso pensamento em Jesus, em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Eu espero que Deus te abençoe poderosamente. Pode deixar que lá na célula nós não vamos falar isso tudo não, que não vai dar tempo, né? Lá é rápido. Tá bom? A mensagem é essa aqui. Mas nós vamos mais rápido, né? Para a glória do Senhor. Queria te convidar a ficar de pé um instante.